Olá, pessoal, bom dia. Vamos a mais uma retomada essa da atividade que nós trabalhamos na aula anterior, onde nós trabalhamos com os verbos de ligação. E nós aprendemos que o verbo de ligação, como o próprio nome diz, ele serve para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, né? Ou seja, ele serve para ligar o sujeito às características atribuídas ao sujeito. E essas características nós chamamos de predicativo do sujeito. E aí, vamos ver qual foi a proposta de atividade. Nós trabalhamos com a atividade da página 61, com as questões 3 e 4. A questão 3 dizia o seguinte: observe a semelhança da estrutura sintática empregada nas orações do quadro abaixo, em que características são atribuídas ao sujeito. O caderno reproduza o quadro e complete-o com respostas que é considerada adequada. Veja o exemplo da primeira linha. Aí nós temos a oração, e nessa oração a gente iria identificar o sujeito da oração, o verbo e essa característica atribuída ao sujeito, que é o que nós aprendemos por predicativo do sujeito. Então, a primeira oração diz o seguinte: isso, deixa eu só pegar aqui um marcadorzinho, ver se dá certo. Isso parece nojento, né? E isto parece nojento. É um trecho da tirinha que nós trabalhamos em sala. Então, o sujeito da oração, né? Eu pergunto ao verbo: verbo, quem parece nojento? E o verbo vai me dizer que isto. Então, isto é o sujeito da oração, né? Então, isto é o sujeito. Então, já falei para vocês que o verbo é parece e nojento é a característica atribuída ao sujeito, né? Que nós chamamos de predicativo do sujeito, ok? A primeira já foi respondida. Vamos à segunda oração. É comida vegetariana. Aí eu posso... Quem é o verbo da oração? Primeiro eu preciso descobrir quem é o verbo. O verbo aí é o verbo é. Então, quem é comida vegetariana? Na oração não fala. Mas pelo contexto, se a gente analisar o contexto da tirinha que a gente leu, da mesma tirinha do qual foi tirada a primeira oração que eu acabei de trabalhar com vocês, quem é comida vegetariana? Então, pelo contexto, a gente vai entender que o sujeito é isto. Ele não está expresso na oração, mas eu consigo identificar pelo contexto, porque lá na primeira oração, eu já descobri que o sujeito é isto. Isto parece nojento, né? Então, lá na tira, na continuação, ele diz, é comida vegetariana. Então, isto é comida vegetariana. Mesmo não estando expresso na frase, a gente consegue identificar pelo contexto. Então, isto é o sujeito. Quem é o verbo? É. Qual é a característica atribuída a esse sujeito isto? Isto é, comida vegetariana é a característica atribuída ao sujeito. Terceira frase. Terceira oração, perdão. Eu sou sobremesiano. Quem é o sujeito da oração? Eu. Quem é o verbo? Sou. Qual é a característica atribuída ao sujeito? Sobremesiano. Aí eu poderia perguntar, quem sou sobremesiano? Eu ia descobrir eu. Então, o sujeito da oração seria eu. Então, eu, sujeito, sou o verbo, sobremesiano, característica atribuída ao sujeito. Então, simples, né, pessoal? Bem fácil. Vamos para a questão de número 4. Os verbos de ligação podem expressar algo permanente, no caso do verbo ser, transitório, no caso do verbo estar,
aparente, no caso do verbo aparecer, além de mudança, no caso do ficar, ou continuidade de estado, no caso de continuar. Leia a seguir 2 títulos de notícia e indique com que sentido os verbos destacados foram empregados em cada ocorrência. Trecho número 1. Europa permanece sob onda de calor. Aí lá embaixo tem o trecho lá da notícia. Europa permanece sob onda de calor. Boa notícia, 26 de julho de 2018. E a fonte de onde foi tirada. Notícia número 2. Gratuidade no transporte público tornou-se inviável para o sistema. Embaixo tem de onde foi tirada esta notícia. Então, analisando o número 1, permanece, né? Qual é o sentido desse verbo permanecer nessa oração? Então, a gente vai perceber que vai ser no sentido de uma continuidade de estado. Então, permanecer é continuar naquele estado, né, sobre a onda de calor. Então, no item 1, continuidade de estado. Gratuidade no transporte público tornou-se inviável para o sistema. Tornou-se, no caso, vai ser uma mudança de estado. Por quê? Antes ela era uma coisa, mas depois essa gratuidade ela tornou-se inviável para o sistema. Então houve uma mudança, né? Por isso que ela tornou-se. Então é isso, pessoal. Então o verbo como ser e parecer, empregados para ligar o sujeito a uma característica atribuída, eles são chamados, nos estudos linguísticos, de verbo de ligação. Então, o verbo ser e parecer, ele ligando o sujeito a uma característica, eles são chamados verbo de ligação. Então, é isso, galerinha. A gente fica aqui com a nossa retomada da nossa atividade sobre verbo de ligação. Obrigada a todos.